Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre a comunicação com o órgão ambiental. Se você se comunica frequentemente com o órgão ambiental e envia para isso um ofício, você precisa assistir esse vídeo. Olá! Eu sou o Júnior Magela, advogado especialista em direito ambiental. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a comunicação que você faz com uma certa frequência com o órgão ambiental. Acontece que muitos consultores ambientais e empresas em geral, quando se comunicam com o órgão ambiental, fazem por meio de um ofício. E eu quero desmistificar essa forma de comunicação e explicar que você precisa fazer de uma outra forma se quer atingir melhor os seus resultados. Veja bem, o ofício, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, é uma forma de comunicação para que órgãos públicos, ou seja, o serviço público, se comunique com os particulares. Por isso, você, quando recebe alguma informação do órgão ambiental, recebe um ofício, porque, afinal de contas, é a forma que o órgão, enquanto poder público, se comunica, por meio, dando informações, por meio do ofício, sobre decisões, sobre ordens. Afinal de contas, a administração pública, o órgão público, eles têm poderes e, então, exercitam isso por meio dessas comunicações. Então, você já deve ter recebido muitos ofícios, determinando a juntada de informações complementares, por exemplo, num licenciamento ambiental. Ou então, um ofício informando a emissão de um auto de infração ambiental ou comunicando a decisão em um processo administrativo, seja de licenciamento, de auto de infração ou qualquer outro tipo de informações no órgão ambiental. Veja bem, ao responder, você não está comunicando ao órgão ambiental absolutamente nada, mas está solicitando, requerendo e, portanto, o ofício não é a melhor forma de se comunicar com o órgão ambiental. Lembre-se, eu não estou aqui dizendo que você está completamente errado, porque não existe uma regra que proíba o envio de ofícios ao órgão ambiental. O que eu estou te dizendo é que a forma correta de comunicação é um requerimento, é uma solicitação, porque por meio desses documentos você estará efetivamente fazendo o que você, enquanto particular, precisa fazer para um órgão da administração pública, que é requerer, solicitar e etc. Assim, todas as coisas que você pode fazer. Você não informa para o órgão ambiental absolutamente nada. Talvez a única coisa que poderia se encaixar no ofício fosse um formulário, talvez para uma denúncia ou alguma informação que você precisa fazer. No geral, você não informa para o órgão ambiental um resultado de uma análise, mas, pelo contrário, solicita, requer a juntada de uma determinada análise correspondente a uma condicionante, por exemplo, a um processo administrativo de licenciamento ambiental. Portanto, pessoal, não é correto, portanto, enviar ofícios para o órgão ambiental. Não é o mais correto porque você está enviando um requerimento. E veja bem, as petições ao órgão ambiental não são e, portanto, não devem estar formuladas na forma de um ofício, porque isso, sobretudo, dificulta o trabalho do protocolo do órgão ambiental. Veja bem, muitas vezes as pessoas colocam ofício, número, tal, tal, tal. Ora, a sua empresa tem numeração de ofício, sendo que isso é uma coisa específica de órgão público, Você tem no órgão público uma numeração de ofícios, porque é importante saber quais ofícios saíram, uma vez que cada um daqueles ofícios representa uma ordem, é um serviço público, faz aquilo em nome de uma coletividade. Você, enquanto empresa, não tem a menor necessidade de controlar números de ofícios que estão sendo enviados, Você tecnicamente não tem essas comunicações oficiais, uma vez que a empresa não tem a menor prerrogativa de determinar absolutamente nada para ninguém, de acordo com a legislação brasileira. Mas vamos lá, não quero só dizer para você que o ofício está errado, não quero só dizer para você que deve abandonar isso, mas quero também te ensinar como fazer uma comunicação correta com o órgão ambiental. Veja bem,
a hora de estruturar a comunicação, pense sempre num requerimento. Quase sempre é a melhor forma de você estruturar uma comunicação, porque você está sempre requerendo, né, informações, juntada de documentos, está requerendo providências do órgão ambiental. E aí, você sempre, né, tem que ser a primeira coisa que vem lá em cima, né, depois no papel timbrado com as informações normais que vão existir, você tem que colocar a primeira coisa, a autoridade para a qual você está se dirigindo. Então, nada de começar com data, nada de começar com número de ofício, nada de começar com informações que são completamente irrelevantes do ponto de vista estrutural da sua petição. Você começa com o que é mais importante, ou seja, para quem você está enviando. E não venha colocar, né, o nome da pessoa. Por quê? Porque, tecnicamente, as pessoas podem ser alteradas a qualquer momento. Imagina o trabalho que dá se você manda um requerimento para o superintendente e coloca o nome do superintendente, e esse superintendente pode ser mudado ao longo do tempo e aí não vai saber exatamente para quem tem que ser entregue aquele documento. Então você coloca, por exemplo, se vai encaminhar um requerimento ao superintendente, coloque ao ilustríssimo superintendente da Supram Norte de Minas, por exemplo. Então você não se esqueça de colocar a primeira informação para quem você está encaminhando. Segunda informação muito importante que você vai colocar é o número do processo administrativo para o qual aquele requerimento se refere. Então você vai colocar processo número XYZ, tá? E se for, por exemplo, um documento que não se refere a nenhum processo administrativo, né? Existe, por exemplo, uma solicitação de TAC para processos ainda não formalizados. Então, você vai remeter ou a um processo antigo ou então vai dizer REF, né? Dizendo que é uma referência à solicitação de termo de ajustamento de conduta sem processo formalizado, para que a pessoa que receber aquele protocolo não precise ficar procurando um processo administrativo, sendo que não existe ainda aquele processo administrativo. Terceira informação mais relevante e muito importante a se colocar diz respeito ao nome do empreendimento, para que facilite a inserção daquilo num processo. Então você coloca o nome e a qualificação completa, né, dizendo se é uma empresa, se é uma pessoa física, qual é o CNPJ, o CPF, endereço e etc. Todos os dados necessários para que se identifique a pessoa que está sendo, né, dizendo alguma coisa para o órgão ambiental. E aí você geralmente fala, fulano vem requerer por meio de seu procurador, enfim, advogado, para o órgão ambiental, e aí você vai dizer o que você quer. Então coloque em letras garrafais, coloque em maiúsculas exatamente o que você quer do órgão ambiental. Se é um requerimento de juntada de documentos, né? Se é um requerimento de juntada de informações complementares concluídas, se é uma solicitação para rever condicionantes, e enfim, você vai escrever o que você quer. E nunca, jamais se esqueça que o órgão ambiental não age de acordo com a cabeça deles. O órgão ambiental não age de acordo com a cabeça de técnicos que ali estão, mas ele tem que agir de acordo com a legislação. Então é muito importante que você, no seu requerimento, coloque o artigo que diz o que você está pedindo, para que você informe ao órgão ambiental que você também não está tirando aquilo da tua mente, mas que você está cumprindo uma determinação legal e, portanto, espera que o órgão ambiental haja de acordo com o que está previsto na legislação. Basicamente, todas as solicitações que são feitas a um órgão ambiental, você já tem que ter noção de qual o resultado você quer, porque aquilo tem que estar previsto na legislação, tanto que você faz solicitando, quanto qual é a resposta aplicável. Então, cite o artigo que está englobando a sua atitude, o seu requerimento, a sua solicitação. Então coloque lá com fulcro ou, né, de acordo com o artigo tal, da lei tal, ou do decreto tal, ou até da DN tal. Você tem que explicar qual que é o artigo que está dizendo aquilo que você está falando para o órgão ambiental. E não se esqueça, portanto, né, também de assinar o documento com o seu nome, que pode ser tanto a pessoa responsável técnica pelo empreendimento, mas também pode ser, né, um procurador, indicando aí, se for procurador, inclusive juntando o instrumento de procuração, para que você tenha uma comunicação efetiva com o órgão ambiental. Veja,
Nenhum desses momentos a gente falou de questões como data e outras questões. Obviamente, você precisa datar, mas date no final, não precisa ser a primeira coisa lá na frente. É irrelevante a data, o que importa é a data do protocolo, mas é importante que você date para um controle interno de vocês. Outras coisas relacionadas e que vão ser, né, motivo de outros vídeos é que você precisa explicar com detalhes o seu requerimento, né? Sempre fazendo o link com a legislação e aí deixando de forma clara tudo que você está solicitando. Objetividade, clareza e, sobretudo, né, a indicação dos referentes artigos da legislação que estão orientando sobre as atitudes que estão sendo discutidas são essenciais para uma comunicação eficiente com o órgão ambiental. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, especialmente se você tem dúvidas, pois se você ainda usa os ofícios para comunicar com o órgão ambiental, repense isso. Certamente você vai encontrar no requerimento uma opção melhor, mais direta, mais objetiva e efetivamente informando ao órgão ambiental aquilo que você precisa que seja feito. Eu tenho certeza que o aperfeiçoamento dessa comunicação com o órgão ambiental vai trazer mais profissionalismo e, portanto, mais resultados para o seu negócio, para o seu empreendimento e especialmente para a sua consultoria ambiental. É isso aí. Até o próximo vídeo.